noite para todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre inteligência artificial e machine learning no diagnóstico de imagem. Essa atividade científica é gratuita e foi idealizada pelos acadêmicos que fazem parte da ANHIGS, né? E da FURG. Esse evento, então, ele é uma parceria entre a Associação Médica do Rio Grande do Sul, aqui representada pelo Departamento Universitário, e pela Coordenação Local de Estágios e Vivências da FURG, que faz parte do Diretório Nacional de Estudantes de Medicina. Antes da gente passar para o início do nosso evento, gostaria de contextualizar o nosso sorteio que vocês viram no início da nossa transmissão. Então, um dos compromissos da ANHIGS é fortalecer a ciência por meio da educação continuada, sempre promovendo o conhecimento, a informação ética, responsável e atualizada para os nossos associados, para os estudantes de medicina e para o público em geral. Por isso, a ANHIGS e a ArtMed, que é um hub de educação na área da saúde, se uniram para uma parceria inédita para oferecer aos associados ANHIGS uma novidade e vantagens exclusivas. Agora, além de ter descontos na plataforma de atualização profissional da ArtMed, os associados e os novos associados até o dia 31 de agosto, também conhecido como amanhã, vão poder concorrer a esse sorteio. E por meio desse sorteio, nós vamos ter 2 prêmios especiais. O primeiro prêmio é uma inscrição gratuita no programa de atualização profissional em medicina do SECAD, de ArtMed, e mais um voucher de R$1.000 em livros dos selos editoriais da ArtMed. O segundo prêmio é um voucher de R$1.000 nos selos editoriais da ArtMed. A ArtMed é um líder no segmento de saúde, oferece diversas soluções de capacitação, como programas de formação continuada, cursos digitais, portal de atualização e aplicativos Point of Care. E dentro dessa parceria, a ArtMed oferece para os nossos associados 40% de desconto na compra de livros dos selos editoriais do Grupo A, 30% de desconto na assinatura do portal de ensino Jaleco para estudantes de medicina, 20% de desconto no ArtMed 360, que é uma plataforma de conteúdo digital de diversas especialidades na área da saúde. E para se associar, basta acessar o site da ANHIGS ou contatar a nossa equipe por meio dos contatos que estão no nosso chat. Dito isso, nós informamos que esse webinar vai ser gravado, né, e vai ficar disponível no canal da ANHIGS no YouTube. É só se inscrever para acompanhar os nossos eventos. Os certificados vão ficar disponíveis pelo site da Simpla e vão poder ser baixados a partir de sexta-feira. Nós reforçamos que todos os áudios e câmeras devem permanecer desligados e os nossos palestrantes vão tirar as dúvidas do público no final. Então, hoje, para conversar conosco sobre os recursos que o Machine Learning pode trazer para o desenvolvimento do ensino na ciência médica, nós vamos ter a professora doutora Sandra Ávila, da Unicamp, e o professor doutor Felipe Kitamura, da Unifesp. A moderação vai ficar a cargo da acadêmica Amanda Ribeiro, que é presidente do Departamento Universitário da ANHIGS, e ela é acadêmica do 6º ano de Medicina na Fevale. Em nome do Departamento Universitário da ANHIGS, então, eu gostaria de chamar o acadêmico Gabriel Junqueira, que é vice-presidente do nosso DU, o Departamento Universitário, e acadêmico do 8º semestre da Fevale. Gabriel, boa noite. Boa noite, Júlia, obrigado. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Junqueira, sou acadêmico de Medicina do 8º semestre da Universidade Fevale e também sou vice-presidente do Diretório Universitário da ANHIGS. Então, em nome de todo o Diretório Universitário, agradeço a ANHIGS e a CLEV, FAMED e FURG pelo convite, né, da gente estar presente aqui hoje, e também agradeço a todos que estão nos ouvindo, né, numa segunda-feira de noite, então muito obrigado também. E agradeço de forma antecipada a doutora Sandra e ao doutor Felipe pela disponibilidade em realizarem a palestra hoje e desejo uma ótima palestra a todo mundo. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Então, para representar a CLEV FAMED FURG, eu convido a acadêmica Milena Salé Lima, que é responsável por mídias e eventos da Coordenação Local de Estágios e Vivências e acadêmica do 3º semestre de Medicina da FURG. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco em nome da CLEV sobre o que nos motivou a fazer esse evento. A nossa integrante, Natália Andreasa, ela é quem mais conhecia assim, sobre a inteligência artificial
e o Machine Learning na medicina. E ela tinha essa noção de que isso é uma coisa cada vez mais emergente e que mais pessoas precisavam conhecer. E ela queria muito trazer isso para os estudantes, mas ela não sabia como. Até que ela conheceu o trabalho da prof. Sandra Ávila, e ela convidou ela para falar com a gente. Ela aceitou. E, ao mesmo tempo, a Mike conhecia o trabalho do prof. Felipe e também convidou ele, que também aceitou. Aí eu pensei, nossa, seria interessante a gente ter uma instituição para nos auxiliar, né, no desenvolvimento desse projeto e organizar o evento. E aí, como eu sou associada a Amhiggs, eu pensei em chamar eles. E eles também tiveram interesse. E aí, estamos aqui. Deu tudo certo, graças a Deus. E só queria falar um pouquinho também sobre o que é a CLEV, né? Nós somos uma organização que a gente está presente na maioria das universidades do Brasil, eu acredito. Nós somos filiados à DENEM, é como se a gente fosse um braço da DENEM, e a gente tem como trabalho disponibilizar para os alunos intercâmbios internacionais e estágios nacionais a um custo bem mais baixo do que seria normalmente, né? Então, e além disso, a gente também tem como função promover eventos, que geralmente são mais voltados para o lado social da medicina, mas dessa vez a gente quis fazer diferente, e foi assim que a gente pensou nesse evento. Eu queria agradecer, então, a Mike e a Natália, que foram quem teve a ideia e quem teve a proatividade de conversar com os palestrantes. Eu queria agradecer a Amhiggs por nos auxiliar, e eu queria agradecer também, previamente, os palestrantes por serem tão queridos e aceitarem falar com a gente hoje. Bom evento a todos. Obrigada, Milena. Em nome da Amhiggs, eu quero dizer que é um prazer poder auxiliar os acadêmicos a desenvolver mais esses assuntos que às vezes não são tão abordados dentro da academia, mas que, enfim, são presentes e importantes na ciência médica, né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Amanda. Uma boa palestra a todos. Muito boa noite a todos os acadêmicos, aos nossos palestrantes. Gostaria, então, em nome do Departamento Universitário também, de agradecer como presidente e como acadêmica também, estando na moderação desse evento que é tão importante e ainda um campo tão aberto a se descobrir, tanto na parte da medicina, quanto na parte da computação, que é o que vai ser abordado hoje. Então, para iniciar o nosso evento, eu gostaria de apresentar a professora doutora Sandra Ávila. Ela é professora doutora do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, doutora com diploma duplo em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Sorbonne, e pós-doutora pela Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Atuou como presidente em 2015 e vice-presidente em 2019 do IEE, Women in Engineering, seção Sul Brasil. Ganhou os prêmios Inventores da Unicamp na categoria Tecnologia Licenciada em 2018 e Google Latin American Research Awards em 2018, 2019 e 2020. Em 2020, foi selecionada para representar o Brasil no BRICS Young Scientists Forum, na área de inteligência artificial. Suas pesquisas estão voltadas para inteligência artificial, mais especificamente aprendizado de máquina e visão computacional, com ênfase em saúde, análise de mídias sensíveis, agricultura de precisão e outras aplicações. Então, com a palavra, por gentileza, a professora Sandra. Só não estamos te ouvindo, Sandra. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Tá. O meu microfone, não sei porquê, mas ele tá baixando o volume quando eu desligo. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, então. E aí, vocês me avisam se tá tudo certinho. Tudo certo. Tudo certo. Tá, legal. Então, vamos disparar o tempo para a pessoa não se perder. Né? Legal.
Bom, eu queria começar agradecendo, né? Eu não vou tentar falar todas as siglas que vocês já falaram aqui, então eu vou dar um grande obrigada a todas as pessoas que estão envolvidas na organização. E que eu sei que dá muito trabalho, mesmo que seja um evento, assim, por exemplo, acontecendo, né? Em vez de ser várias palestras, dá realmente muito trabalho. Então, muito, muito, muito obrigada por isso. Bom, a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre a questão de inteligência artificial e machine learning, especificamente machine learning, que é aprendizado de máquina, e no diagnóstico de imagem, né, que é o tema desse webinário. E aí eu vou focar um pouco para uma aplicação específica que eu tenho trabalhado há bastante tempo, que é a questão de análise de imagens de lesões de pele, tá? Mas antes disso, eu queria começar aqui falando um pouquinho, porque, inclusive, por que a gente está discutindo esse negócio de inteligência artificial e machine learning, né? E aí, antes disso, eu queria só pontuar, né, o que são tecnologias de propósito geral. E aproveitei, inclusive, para trazer essa fala, porque eu já sabia que eu era a primeira pessoa a falar, né? Então, o que são tecnologias de propósito geral? Tá? São tecnologias que rapidamente entram no nosso cotidiano, elas evoluem com o tempo e elas geram inovações complementares. O que a gente tem aqui como tecnologia de propósito geral? A gente tem máquina a vapor, a gente tem eletricidade, a gente tem motor de combustão interna, a gente tem computador. Então, assim, são coisas que, claro que elas foram evoluindo, né? Mas são coisas que a gente, por exemplo, como computador, que a gente não imagina viver sem isso, trabalhar com isso, lidar com isso, na verdade, a gente está lidando com isso o tempo inteiro, né? E por que eu estou falando de tecnologia de propósito geral? Porque a inteligência artificial hoje, ela tem sido vista como a tecnologia de propósito geral do momento, tá? Então, só para pontuar, né, o quanto é importante o que a gente está discutindo aqui, e essa discussão, ela vai ainda por muito tempo, com certeza, tá? Do mesmo jeito que as outras tecnologias estão inseridas no nosso dia a dia. E aí, como é que funciona esse negócio? Eu vou trazer aqui novamente, e é bastante ampla, então eu vou deixar específico aqui para machine learning. A gente aprende, né, do mesmo jeito que a gente está ensinando as máquinas, do mesmo jeito que a gente está aprendendo como criança. Mas, assim, é uma metáfora bem exagerada, tá? Porque eu gostaria muito que as máquinas aprendessem como crianças, elas estão bem longe disso. Mas o objetivo em mostrar essas imagens a criança está aprendendo quando você está mostrando o exemplo para ela, né? Então, você mostra, você está o tempo todo falando quando ela está aprendendo a falar. Passa um cachorrinho, você faz au, au. Aí passa outro cachorrinho, você faz au, au. Você pega um objeto, você fica repetindo o tempo inteiro aquele objeto, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa do que a gente está tentando fazer aqui. Novamente, pessoal, é uma metáfora, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa do que a gente está querendo fazer aqui na hora que a gente está ensinando, vamos dizer assim, as máquinas, né? Então, eu estou mostrando vários exemplos para que aquela técnica aprenda, né? Sobre aquela tarefa que a gente está querendo executar especificamente, né? Então, dados aqui, eles são muito, muito, muito importantes. Dados são fundamentais. Então, se o dado é ruim, não tem técnica que dê jeito, tá? Então, isso é importante ressaltar. E aí, nesse ponto, em relação, eu estou aprendendo, né, a partir dos dados, que a gente tem aprendizado de máquina, e esse aprendizado direcionado em relação aos dados, o que acontecia, tá? Em certa parte acontece ainda, mas nem tanto, mas o que acontecia porque a gente está tanto falando de machine learning? O que acontecia antes era o seguinte, suponha que a gente tem uma tarefa de classificação, eu quero classificar, por exemplo, a imagem do que é uma maçã, o que não é uma maçã, tá? E aí, nesse processo, a gente está ensinando, né, vários exemplos, então eu estou mostrando vários exemplos de maçã ali para a máquina, por exemplo, para ela poder entender, né, quais são os padrões que representam a maçã. E aí, até um certo tempo, a gente fazia muito o seguinte, a gente pegava aquela determinada imagem e a gente passava, a gente mesmo extraía aquelas determinadas características. O que são essas características? Por exemplo, eu pegava a maçã, bom, cor de uma maçã deve ser importante. Então, eu aplicava uma determinada técnica, um determinado algoritmo, que extraía informação de cor daquelas imagens. O formato da maçã parece também que seja alguma coisa interessante para entender, né, o que é uma maçã ou não. Então, eu lá extraía, por exemplo, né, desse que a gente está chamando aqui de extração de características, eu estou extraindo formatos, né, então qual é, né, o delineamento daquele objeto, que é o objeto aqui em questão, que era a maçã. Da mesma forma, eu também extraía de outros objetos, porque eu não só podia ensinar o que é maçã, eu tenho que ensinar o que é maçã, eu tenho que ensinar o que é laranja, eu ensinava o que são outras frutas, porque senão eu só ia saber olhar para a maçã e olhar para o outro, e aí, o que eu digo desse outro objeto, né? E aí, no final das contas, depois que a gente extraía essas características, a gente passava aqui
para uma determinada técnica que aprendia, na verdade, esses padrões, que eu fui lá e disse, né, quais são esses padrões, mas aprendia para poder separar. Olha, isso aqui é uma maçã, isso aqui não é uma maçã. Então, era assim que funcionava até um determinado tempo. Tá? Novamente, isso ainda funciona assim. Mas o que foi que teve realmente essa mudança, e a gente tem falado, porque os resultados são super impressionantes do que a gente tem hoje, é porque nesse processo onde a gente extraía as características, depois ia para uma técnica para ensinar, né, para eu poder separar isso aqui é maçã, isso aqui não é maçã, veio uma técnica que chama hoje de Deep Learning, é uma sub-área, inclusive, dentro da área de Machine Learning, ou aprendizado profundo, né, se a gente for traduzir esse processo, e agora esse processo que eu dizia, né, Sandra, olhava para aquele conjunto de dados e dizia, bom, formato é importante, vou extrair formato, cor é importante, vou extrair cor. Então, nesse processo de eu passar diretamente quais eram essas características, agora eu não faço mais isso, né? E o que a gente faz é o seguinte, a gente pega diretamente o dado, tá? Novamente, dado bom, né? Dado ruim não resolve o problema. Então, eu pego hoje diretamente o dado e eu passo, na verdade, uma técnica aqui, vamos dizer assim, por inteiro, que ela está, né, extraindo essas características, aprendendo, eu não estou dizendo mais se é cor, se é formato, eu estou realmente, tipo, tá aqui, meu dado, aprende todos os padrões e ainda separa o que é maçã e o que não é maçã. Tá? Então, o que a gente chama aqui, se vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que a gente chama de redes neurais, as redes neurais profundas, tá? E essas redes neurais profundas, né, e todas as suas variações, porque realmente, né, impulsionou aqui o que a gente chama hoje a área de Deep Learning, tá? Então, todos os resultados impressionantes que a gente tem visto, todas as coisas que têm sido comentadas em relação à inteligência artificial, machine learning, é dentro dessa sub-área aqui de Deep Learning, ok? Então, só para a gente pontuar essas coisas. E aí, resultados impressionantes, cada vez a gente tem visto mais muita coisa, e tem muita coisa aplicada para a área da saúde, não é à toa que a gente está aqui conversando sobre isso. As aplicações, inclusive, mudando como é que a gente faz algumas coisas, nunca é uma inteligência sozinha, trazendo aqui para o grande termo da inteligência artificial. A ideia é que seja uma inteligência aumentada, isso a gente já sabe. A máquina não é melhor do que o ser humano, ele pode ser com certeza melhor do que a máquina, mas as duas coisas juntas, com certeza, elas são melhores, tá? Então, a ideia é fazer justamente, pegar aqui o que a gente está chamando de Machine Learning, Deep Learning, juntar com o conhecimento que tem humano, e essas duas coisas serem realmente a gente ter uma inteligência aumentada. E aí a gente está vendo isso para várias aplicações. E aí eu quero trazer aqui novamente, né, que eu comecei a apresentação falando que eu queria falar um pouquinho da parte de câncer de pele, e por que a gente escolheu, tá, como grupo de pesquisa, começar a trabalhar com isso, né? E aí foi mais uma motivação, inclusive, trazendo para o próprio país, né? Sabendo que tem um alto índice de diagnóstico aqui em relação a diversos tipos de câncer de pele, né? E considerando aqui câncer de pele no geral, representa 1/3 de todos os diagnósticos que a gente tem no Brasil. E aí tem 7 anos que a gente já trabalha no nosso laboratório de pesquisa, que é o RECORD, a gente já trabalha especificamente, inclusive, tentando tratar a questão do melanoma. Por que a gente trabalha com melanoma? Bom, é o tipo de câncer de pele mais agressivo, e é também porque onde tem dados disponíveis, tá? Então, dado disponível leva a gente também a direcionar em certa parte o trabalho que a gente está fazendo, ok? E aí, esse trabalho, ele, como foi já falado em parte, né, na apresentação, de lá para cá, né, então a gente já ganhou vários prêmios, ele tem saído na mídia recorrentemente, principalmente por causa dos resultados de pesquisa, né, daquilo de fato, e tem uma equipe, e eu faço questão de falar, né, de várias pessoas que já passaram, tanto de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, professores, nesse processo. O que foi que mudou, na verdade, a nossa pesquisa, né? A gente começou em 2014 a trabalhar com isso. Em 2017 a gente participou de uma competição. E essa competição começou em 2016, teve uma edição em 2016, teve uma edição em 2017. E em 2017 a gente, de fato, né, foi a primeira vez que a gente participou da competição e a gente ganhou a competição para fazer a classificação de melanoma. Então, dada imagens de lesões de pele, você identificar se aquilo era melanoma ou se eram lesões benignas, né? E tinham 2 tipos de lesões benignas que estavam ali naquele contexto.
E essencialmente, né, o que a gente fez para poder ganhar essa competição, tinha um conjunto de dados que é muito pequeno, tá? Em 2017 eram apenas 2.000 imagens, 2.000 imagens é muito pouco dado, tá? E o que a gente fez foi, vamos investir, na verdade, a gente sabia que dado era importante, então a gente foi tentar fazer uma curadoria, de como é que a gente consegue deixar os nossos dados melhores e inclusive, procurando outras bases de dados. E, além disso, a gente investiu muito, então, na parte do que eu chamei aqui para vocês, falando do Deep Learning, né? Então, em 2017 não estava sendo tão aplicado ainda, principalmente nesse contexto, e aí na verdade, a gente tentou um monte de coisa e super mexeu nos nossos modelos, né, que é o que é gerado nas nossas técnicas, para a gente gerar resultados melhores. Então, foram muitos e muitos e muitos experimentos e olhando principalmente para o dado, né? Novamente, dado ruim não resolve o problema. Então, como é que a gente poderia ter, na verdade, os melhores dados, juntar com as melhores técnicas para a gente gerar um resultado interessante, né? E foi aí que a gente teve essa classificação. Só que a gente não ficou, competição é muito legal, tá? A gente gosta realmente de competir, mas o que acontece no processo da competição é que a gente faz um monte de coisa, tem um deadline ali, tem a data que a gente tem que submeter o negócio, e aí a gente está fazendo um tanto de experimento, e depois a gente acabou a competição, a gente fez o seguinte, né? Bom, agora vamos investigar sistematicamente todas essas coisas que a gente estava avaliando, um monte de técnica, um monte de escolhas que a gente foi feita ao longo do caminho, ali para a gente saber realmente o que tem impacto e para a gente direcionar as nossas pesquisas, né? E aí a gente começou esse processo imediatamente após a competição, fazendo várias perguntas nesse sentido, e aí, talvez não surpreendentemente, mas quantificando, né, de fato, a importância do dado nesse processo. Então, no treinamento aqui nesse processo que eu estou ensinando, né, a minha técnica, eu estou ensinando aqui o algoritmo a, de fato, aprender aqueles padrões de lesões, a gente viu que o dado, ele impactava 46% na performance ali dos nossos modelos, dos nossos resultados, né? Então, é muito importante, né, do que a gente tinha ali em relação ao dado. E aí a gente foi fazendo tem várias perguntas malucas que a gente vai fazendo ao longo do caminho nesse sentido. E aí uma das perguntas que a gente fez foi, bom, a gente já sabia que ter dado é caro, e por que ter dado é caro? Porque a gente precisa de uma anotação que não é barata, não basta eu ensinar para a máquina que está aqui o dado. Eu tenho que dar, por exemplo, de uma lesão de pele, eu tenho que dar as imagens da lesão de pele com os diagnósticos. Então, assim, ter os diagnósticos daquilo só pode ter vindo de uma pessoa especialista no assunto. Então, não basta eu sair baixando, por exemplo, imagens da internet, porque possivelmente eu não posso nem confiar, inclusive, no diagnóstico que está ali. Então, eu preciso conversar com pessoas especialistas, né? Então, para poder pegar, por exemplo, aquele dado, e aquele dado não é simplesmente só pegar, tem que passar pelo comitê de ética, tem que coletar, de fato, o dado. Então, isso demanda muito tempo e, geralmente, um tempo que, inclusive, as pessoas não têm tempo para fazer esse processo, mas não tem outro jeito para a gente resolver esse negócio, tá? A gente vai ter que passar por isso e boa parte a gente já sabe disso. Mas o que foi que a gente fez ali? Era em 2018, 2019, não, isso era 2017, na verdade, para 2018, a pergunta que a gente fez, ok, a gente não tem dado, então será que dá para a gente gerar dado? Né? Então estava surgindo, em 2014, 2017, o negócio foi ficando mais quente, na verdade a gente estava com técnicas bem melhores, possivelmente vocês já conhecem essas técnicas, vocês só não sabem o nome do ponto de vista da computação, mas são as mesmas técnicas que geram os deepfakes, tá? E aí são as GANs, que são as redes generativas adversariais. E aí, o que tem essas GANs? Né? Então, elas estão gerando dados sintéticos ou dados falsos que são muito realistas. E aí, a pergunta que a gente fez, eu consigo gerar, se eu não tenho como ter dados, será que eu consigo gerar dados de lesões sintéticas a ponto de eu entregar para a minha técnica mais dado, veja que dado é importante, eu entrego mais dado para ela e a minha performance do meu modelo, da minha técnica, ela vai melhorando cada vez mais. Então, em vez de eu ter, por exemplo, uma técnica que tem uma taxa de acerto lá de 90%, né, vamos dizer assim, será que se eu entregar mais dados e dados sintéticos, ela consegue acertar agora, em dados reais, claro, 95%? Eu consigo aumentar, né, essa taxa desse acerto? E aí a gente gerou, né, esses dados sintéticos, e aí só para... Eu gosto muito de mostrar essas imagens, tá? Então, só para mostrar aqui, então a rede começou a aprender, a técnica começou a aprender a gerar essas reguinhas,
tá? Então, essas reguinhas daqui, que são réguas que já tem nas lesões, porque o tamanho da lesão importa. Então, se você olha, aqui não é nenhum dado desse real, tá? Isso tudo foi gerado de fato. Então, ele é todo falso. Então, ela aprendeu a gerar reguinha, aprendeu a gerar as bolinhas de gel. Então, porque na hora que você vai fazer o exame, então, muitas vezes você passa um gel para poder botar o dermatoscópio e capturar aquela imagem. Então, as bolinhas de gel foram começar geradas. E tem padrões aqui, que é atributos dermatoscópicos em relação às lesões, que também estão sendo gerados, os pelos. Então, aqui você não dá, né? Você realmente... aqui eu aumentei uma das imagens, mas muitas vezes quando eu apresento as imagens, dependendo do que a gente está falando aqui, a pessoa pergunta, mas isso é falso? Né? Isso é realmente falso? Então, e a primeira vez que eu vi as imagens, eu fiz assim, não, você está me mostrando a real, você não está me mostrando a imagem falsa, né? Eu cheguei para o aluno. E a gente depois gerou mais um tanto de imagem assim desse fato, tá? Hoje, né, de 2019 para cá, então na verdade, a gente está criticando, inclusive, o nosso próprio trabalho, tá? Porque não do processo especificamente de geração de dados, então a gente fez mais uma revisão aqui, no caso, uma avaliação sistemática do processo onde a gente estava gerando essas imagens, e a gente está criticando, na verdade, a questão da geração dessas imagens, porque elas podem inserir, né, algumas coisas nesse processo que não está, de fato, talvez melhorando o nosso modelo, mas ela pode estar reforçando alguns vieses, tá? E aí tem outras coisas aqui que também traz, mas é do ponto de vista talvez mais computacional, e acho que não vale a pena entrar, tá? Na questão da distribuição em relação aos dados. Essa investigação dos vieses, tá? E eu quero trazer só problemas para essa apresentação, tá? Essa investigação dos vieses é um problema que a gente se deparou com ele justamente porque quando a gente olha para as imagens, a gente está olhando que tem esses marcadores aqui, tem esses marcadores coloridos, tem o marcador que tem relação ao gel, tem pelo, tem reguinha, tem marcador de tinta. Então, tem várias coisas que no processo de... O que eu falei no começo, né? Eu entrego o dado, eu não estou dizendo o que eu tenho que extrair. Eu deixo a técnica extrair por si só quais são os padrões que representam aquelas lesões, e eu estou trazendo tudo para lesão, mas isso serve para qualquer coisa, que representa aquelas lesões para poder identificar, por exemplo, o que é um melanoma e o que são lesões benignas, tá? E aí o que a gente percebeu e a gente se perguntou, né, será que em vez da técnica estar aprendendo, por exemplo, que isso aqui é uma lesão, que isso aqui é uma lesão, que isso aqui é uma lesão, né, que isso aqui é uma lesão, ela está aprendendo, olha, tem marcadores coloridos, tem régua, tem marcador de tinta, né? Então, a gente começou a se perguntar se ela está aprendendo as coisas erradas. Eu não estou dizendo exatamente o que ela tem que aprender e nem tenho como. Então, a gente fez essa pergunta. E aí, o que a gente queria fazer era destruir, né? Deixa eu retirar, então, esses artefatos que tem na imagem. Só que não dá para fazer isso. Tá? É muito difícil, porque eu não tenho como tirar e nem tenho como fazer isso manualmente. Eu falei de 2.000 imagens lá no começo, mas hoje a gente trabalha com 50.000, 60.000, 30.000, você vai aumentando isso, é impossível fazer isso de forma manual. E aí a pergunta que a gente fez em vez de eu tirar, né, os artefatos, em vez de eu tirar essas bordas pretas, por exemplo, aqui, se eu tirar a lesão, veja que é totalmente contraintuitivo, se eu tirar a lesão, o que acontece nessa técnica? Ela continua aprendendo? Né? Eu estou aprendendo algum padrão dessas imagens? Né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente tirou de forma progressiva, tá? Cada vez tirando mais informação. Primeiro a gente tirou exatamente no formato da lesão, depois a gente fez bem assim, né? A técnica continuava ainda acertando bem, tá? E a gente fez bem assim, bom, ela deve estar aprendendo o formato da lesão, porque o formato de uma lesão é importante, né? Se ela é assimétrica, se não é assimétrica, então ela deve estar aprendendo alguma coisa disso. Aí a gente fez, vamos fazer, em vez de fazer exatamente no formato da lesão, vamos fazer um quadrado, né, em cima desse negócio. E aí a gente fez, né, um quadrado ou retângulo, dependendo de como está a lesão aqui, nesse processo. E ela continua aprendendo. E a técnica estava acertando. Aí a gente fez, não, ela deve estar aprendendo o tamanho do quadrado, porque não é possível, eu não tenho mais lesão, ela está aprendendo pele, tem alguma coisa aí nesse padrão que ela está aprendendo. E aí a gente tirou, agora a gente padronizou e fez, vamos tirar no mínimo 70% dessa informação. E aí a gente tirou 70% dessa informação, tá? E aí a rede continua aprendendo. E aí, para fazer um comparativo, novamente, nunca meu objetivo é comparar pessoa versus máquina, tá? Mas é para mostrar o que está acontecendo de fato com a máquina aqui. Então, esse aqui em azul é quando a gente tem a lesão por inteiro, né? Aqui é a taxa de acerto. Aqui, depois quando vem em amarelo e todas as outras aqui, é quando a gente está sempre arrancando informação. E veja que quando a gente arrancou a informação, aqui é o cenário mais difícil, tá? Do que a gente tem. A gente tem uma taxa de acerto aqui que é de 71,5%, tá?
Esse mesmo experimento, quando você passa a imagem inteira, tá, comparado com 157 dermatologistas, que é nesse mesmo conjunto de dados que a gente aplicou, com a imagem inteira, tá, a taxa de acerto é de 67%. E aí você faz, caramba, essa técnica é muito boa. Não, pessoal, tem alguma coisa errada, né? O que está acontecendo? O que ela está aprendendo? Quais são os padrões que ela está extraindo se a gente tirou a informação que tinha na lesão, tá? Então, tem alguma coisa errada nesse processo. E aí, só para pontuar, né, mais alguma coisa errada que pode estar acontecendo, não especificamente nisso, mas esse é um resultado mais recente, esse trabalho, ele está em revisão, e ele vai mais além do que essas imagens, mas eu queria mostrar para vocês a gente avaliando, né, essas técnicas. Eu quero pontuar realmente alguns problemas aqui. A gente tem resultados bem impressionantes, mas a gente tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo. E aqui, essas duas imagens são imagens de lesões malignas, as duas são melanoma, tá? E aqui nessa imagem do centro, a gente está mostrando o que é que a técnica está prestando atenção. Para onde é que ela estava focando quando ela disse que isso aqui era uma imagem que tinha uma lesão do tipo melanoma. Então, na hora que ela focou exatamente aqui na lesão. Então, aqui a gente fez uma sobreposição, né? Então, esse mapa de saliência aqui que a gente mostra de atenção, e aqui a gente viu para exatamente também uma imagem de melanoma, ela estava prestando atenção aqui de fato em nada da lesão, tá? Ela estava prestando atenção aqui do lado nas bolinhas, e ela acertou, e com a taxa com bastante certeza, tá? Ela tinha bastante certeza que isso aqui era um melanoma, e ela estava dizendo que ia ser um acerto, ok? Então, isso é um problema, né, em relação a esse processo dessas técnicas. Eu não vou entrar em vários outros aqui, os resultados ainda continuam sendo bem impressionantes, mas o que eu queria pontuar, né, é em relação a esses problemas. E aí outra coisa, bem rapidamente, é o seguinte, tudo que a gente está lidando aqui com a parte, e de todas as pessoas, na verdade, lidando com a parte de lesão de pele, pontuando um problema novamente na área da saúde, né? A gente está lidando com lesões de pessoas de pele branca. E esse número varia de 90% a 99%, né? Então, quando você descobre aquilo no estágio inicial e aqui para o melanoma, a taxa de sobrevida aqui é de 90%, para o estágio final é de 14%. Quando a gente vai para pessoas de pele negra, esse estágio inicial ele cai para 66%. O estágio final, não sei, nem tem o número em nenhum paper, tá? Em relação a isso. Então, ele cai para 66%. As nossas bases de dados, com os resultados impressionantes que a gente tem, os conjuntos de dados que a gente trabalha, especificamente de pessoas de pele branca. Então, se a gente já tem esses problemas com essas técnicas e a gente não está ainda, a gente ainda não está nem num resultado que é muito bom, vamos dizer assim, o resultado ele é bom, mas ele tem problemas, esse é o ponto. Imagine situações que a gente ainda nem testou, tá? Então, esse artigo aqui, ele é excelente, né? Então, pontuando justamente a questão de que a dermatologia tem um problema com a tonalidade da pele, né? E dizendo que justamente a gente não está nem estudando nessas coisas. E para um mesmo tipo de lesão, até os padrões são diferentes nesse processo. Do ponto de vista computacional do que as pessoas estão trabalhando, né? Então, considerando aqui a escala, a Fitzpatrick, que tem a escala de cor, né, dessas tonalidades, considerando essas sete cores aqui, essa é uma base de dados, por exemplo, que é do 2018 ISIC, muito, muito aplicada, tá? Então, aqui você olha para esses dados, para uma base de dados que alguém fez essa escala, tá? Porque geralmente a gente não tem essa informação. Tem quase nada de dado. Então, daquele problema que eu estava trazendo para vocês, olha, dado é muito importante, a gente está aprendendo os padrões a partir dos dados, eu não estou dando mais essa informação. Se eu não tenho dado para aprender aquilo, eu não estou resolvendo aquele problema. Tá? Então, o problema não está sendo resolvido, não está sendo abordado, meus modelos estão gerados especificamente para uma coisa específica. E aí, a última coisa que eu queria trazer para cá, trazendo, inclusive, aproveitando o que a gente está vivenciando, né, teve realmente um avanço gigantesco, principalmente com toda essa questão em relação à pandemia, de geração de dados, todo mundo, todos os cientistas do mundo se movimentando para colaborar de alguma forma na resolução desse problema, e saiu muita coisa em relação à inteligência artificial, né? Então, a gente tem aqui, novamente, uma outra notícia bastante interessante, dizendo que a gente tem centenas de ferramentas baseadas em inteligência artificial que foram construídas, né, para tentar lidar com o Covid, mas nenhuma delas ajuda.
tá? E aí o título, ele é um título clicável, né? Porque você fica realmente com bastante curiosidade para saber o que é isso, principalmente eu que trabalho com a parte A, eu quero o que aconteceu, né? E aí você vai lendo o texto, e aí no texto ele fala que tem um problema em relação aos dados, tá? Então, dados que não são padronizados, dados que não estão colaborando, dados, enfim, tem todo um processo aí em relação à questão dos dados. E aí eu queria, na verdade, chamar a atenção, porque a gente precisa, né, se juntar, justamente se a gente quer resolver os problemas, e do ponto de vista de inteligência artificial, não tem técnica, tá, que a gente possa aplicar as coisas se não tem os dados. Então, os dados aqui nesse processo, eles são muito, 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 muito importantes. E para o conjunto de dados que está ali disponível, é aquele único problema que a gente está resolvendo. A gente não está fazendo um modelo, por exemplo, para lesão de pele. Estou fazendo um modelo para lesão de pele naquele contexto para pessoas brancas e para aqueles tipos de pele. Ele pode ser aplicado para outras coisas? Pode, porque se eu tiro lá do começo, por exemplo, a maçã, né, e tenho aquela técnica que coloco outro dado, na resposta lá no final eu mudo. Então, eu posso fazer a coisa aqui para melanoma, mas se eu pego para outros tipos de dados, as minhas técnicas possivelmente vão funcionar. Eu só preciso, na verdade, ajustá-las em relação àqueles dados, ok? E para acabar aqui, eu queria agradecer, então, aos meus diversos alunos que estão trabalhando, inclusive, nesse tema e em outros temas, mas está todo mundo aqui trabalhando com a parte de aprendizado de máquina, ok? Obrigada, pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigada, professora Sandra, pela excelente explanação. É muito gratificante te perceber, assim, falando com tanto amor, com tanta dedicação sobre o teu trabalho, sobre a ciência, sobre todo o potencial que se tem a desenvolver a respeito disso, né? E o quanto o Brasil está crescendo nessas pesquisas, né? A gente tem muita coisa boa aqui dentro e muito potencial ainda de expansão. Então, muito obrigada pela tua fala. Agora nós vamos passar, então, para a apresentação do professor Dr. Felipe Kitamura, lembrando que todas as perguntas podem ser enviadas via chat e nós vamos fazer, então, a leitura das perguntas ao final da palestra do Dr. Felipe. Então, o Dr. Felipe, ele é médico coordenador de inovação em operações de diagnóstico da DASA, responsável pelo desenvolvimento, validação, integração e monitoramento de algoritmos de machine learning, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Genética e Biotecnologia pela mesma instituição, tem residência médica em Radiologia, e Diagnóstico por Imagem, e fellow em Neuroradiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É doutor e médico assistente no Departamento de Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de São Paulo. Realiza pesquisas sobre Machine Learning na radiologia, tendo publicado artigos sobre o assunto. É revisor de periódicos científicos, incluindo os Scientific Reports da Nature Research, Radiology e Radiology Cardiothorax Imaging. É vice-editor em treinamento da revista Radiology. Co-chair no Subcomitê de Educação em Machine Learning da SIM, Society of Imaging Informatics in Medicine. Kaggle Master após conquistar 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em competições mundiais de desenvolvimento de modelos de machine learning para problemas da área da saúde. Então, com a palavra, o Dr. Felipe Kitamura. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado pela presença de todo mundo na segunda-feira à noite. Obrigado para todos os organizadores do evento pelo convite e pelas palavras bondosas. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto. Esse é um tema que eu acho muito bacana, muito legal e que eu tenho me dedicado a estudar e fazer pesquisa nos últimos anos. E eu acho que ter pessoas na graduação interessadas nisso é super importante. A gente tem até criado aqui na Escola Paulista de Medicina disciplinas tanto para residência de radiologia quanto para graduação, né? E é legal ver um público desse tamanho aqui, tanta gente interessada nesse assunto. E outro ponto, enquanto eu compartilho aqui minha tela, para mim também é um prazer enorme conhecer a Sandra, porque eu sempre ouvi falar de você, Sandra, em vários locais, várias pessoas. Professor Roger Marques, que é cientista da computação lá na Flórida, nos Estados Unidos, há alguns anos.
O próprio Vinícius Ribeiro, que foi seu aluno, trabalhou comigo lá na DASA, e a gente fez vários projetos em conjunto. Já me falou super bem de você, vejo os seus trabalhos aí, e para mim é um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema do seu lado. E aproveito para falar também que concordo plenamente com 100% de tudo que você falou até agora. Assim, eu não tenho a visão, o conhecimento na parte específica de dermato, mas as questões conceituais todas de inteligência artificial, essa é a vivência que eu tenho no dia a dia, tá? Então, até parte do que eu vou comentar aqui tem relação com esses assuntos. A primeira frase que eu queria trazer para vocês é essa do Arthur Clarke, em que ele diz que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. E eu acho que a importância de a gente, principalmente quem não é dessa área de exatas, né, que lida com inteligência artificial, de conhecer um pouco mais no detalhe como essas coisas funcionam, é de a gente não ficar achando que isso é uma caixa preta que faz uma mágica que eu não faço ideia do que acontece ali por baixo. Então, só para deixar para vocês o meu estímulo, o meu incentivo para vocês estudarem a parte técnica disso um pouco mais a fundo, entender lá e ver que, no final das contas, tudo isso tem muito a ver com álgebra linear e cálculo. Basicamente, são duas grandes áreas assim, super importantes para a gente entender redes neurais, né? Eu não vou focar na parte conceitual, eu acho que a Sandra tem até muito mais bagagem para falar do que eu, né? Mas eu acho que alguns conceitos são interessantes a gente comentar, né? E esses conceitos variam de lugar para lugar, dependendo de onde você lê. As pessoas costumam usar esses termos de maneira intercambiável, então não tem problema nenhum, essa variabilidade ela existe, né? Mas os conceitos que eu gosto de usar são que inteligência artificial tem a ver com você dar para uma máquina a habilidade de fazer uma tarefa que era tida como uma habilidade humana, exclusivamente a princípio, né? Então é uma coisa bem ampla, né? Diferente de aprendizado de máquina ou machine learning, que é uma sub-área da ciência da computação, em que a gente tem algoritmos que aprendem baseado em exemplos e não são programados explicitamente para fazer alguma coisa, né? Então, eu vou dar vários exemplos e esses algoritmos vão aprender por si só quais são as características importantes nesses dados para poder discernir os grupos. E dentro de machine learning existem vários tipos de algoritmo, e a Sandra comentou aí das redes neurais profundas ou deep learning, que é o que fez o grande boom nos últimos anos, digamos assim, para situações que a gente tem muito dado, né? Deep learning funciona relativamente bem. E um outro conceito que eu acho muito bacana a gente comentar é a diferença de inteligência artificial restrita e inteligência artificial geral. Inteligência artificial restrita é aquela de algoritmos que fazem uma tarefa específica. E esses algoritmos só fazem aquela tarefa. Por exemplo, saber se um e-mail é spam ou não é spam. Um algoritmo que detecta face, detecta o rosto das pessoas na foto, saber onde está o rosto na foto. Assim, o professor Andrew Ng, lá de Stanford, ele fala que geralmente são tarefas que uma pessoa faz em menos de um segundo. Isso não necessariamente é isso, né? Ele fala, mas de forma geral, essa regra funciona em boa parte das vezes. Agora, o algoritmo que detecta face na imagem, na foto, ele não sabe ler um texto e detectar spam. E vice-versa, também é verdade. Então, essa é a inteligência artificial restrita. E tudo que a gente tem hoje é inteligência artificial restrita. E ela já existe há muito tempo. Ela já está nos nossos telefones, no Instagram, no Face. Todas essas classificações automáticas de foto, em aplicativo de foto que existem, elas são feitas baseadas em algoritmos de inteligência artificial restrita, que respondem, fazem tarefas muito específicas, né? Isso é diferente da inteligência artificial geral, que foi a motivação inicial, na verdade, para o campo da inteligência artificial, de criar máquinas que têm cognição, que exibem e entendem sentimentos, que interagem com uma pessoa como se fossem outra pessoa, igual a gente vê em vários filmes, tipo Eu, Robô, Exterminador do Futuro, entre outros, né? Agora, inteligência artificial geral, ela não existe, e não existe muito uma previsão de quando isso vai, se é que um dia a gente vai conseguir chegar nisso. Apesar de existirem pesquisas nessa linha, não existe uma previsão, olha, daqui a 15 anos a gente vai ter inteligência artificial geral. Não temos essa previsão, nem se algum dia a gente vai conseguir chegar lá. É o que diz o professor Andrew Ng também, mais uma vez, né? Não sou eu falando, né? Embora o pessoal da OpenAI tenha divulgado recentemente que em 4 anos eles teriam uma inteligência artificial geral, mas
Não sei, acho meio difícil. Dados esses conceitos, eu queria trazer aqui, isso daqui é uma imagem, parte de uma radiografia de tórax, que eu coloquei no Excel, usando um código em Python do Marcelo Tournier, que é um médico também que trabalha nessa área, em que a gente pega cada pixel da radiografia e coloca numa célula do Excel, e a gente coloca o fundo da cor dessa célula de acordo com o valor do pixel. Então, valores menores ficam mais escuros, maiores ficam mais claros, poderia ser o contrário, é só uma convenção. E aí, com isso, você vê como que, na verdade, para um computador, uma imagem não é uma imagem é uma matriz de números, é uma matriz. E a gente faz esses cálculos todos baseados sempre em matrizes. Por isso que a álgebra linear é importante. Né? Para quem quer entender mais a fundo assim, o detalhe técnico, eu acho que é bacana estudar esse assunto, mas esse site aqui chama TensorFlow Playground, que é um site do Google, você consegue testar e criar sua própria rede neural, mudar o número de camadas dentro da rede neural, mudar o número de neurônios e outros parâmetros que a gente ajusta no treinamento desses modelos para você brincar e ver como funciona esse processo de treinamento. Né? Mas o foco hoje aqui não é eu falar dessas coisas técnicas, é mais de falar para vocês de aplicações. E a gente tem visto, aí a Sandra falou, em aplicações em várias áreas. Isso aqui é um trabalho do professor Anderson Soares, lá da Universidade Federal de Goiás, em que eles criaram um detector de face que também classifica a emoção que a pessoa está exibindo e o sexo da pessoa. Né? Existem várias outras aplicações. Isso daqui é usando uma GAN, que a Sandra falou, para gerar rostos de pessoas que não existem. Você consegue até fazer essas transições. Né? Essa é a base para o deepfake. Existem, né, vários problemas que a gente pode ter ou tem hoje na sociedade por conta disso, mas existe um lado bom das GANs, que é o que a Sandra falou, que a gente pode usar isso para fazer aumentação de dados dos nossos datasets. Carro autônomo também é outra aplicação bastante utilizada hoje. Né? Aqui mostra um algoritmo de detecção de objetos que acha onde tem objetos e diz quais são, e os carros usam isso como informação para poder conduzir, né, a direção do carro. Por essas e outras aplicações que várias empresas estão de olho em cientistas de dados, em pessoas que sabem criar esses modelos, porque elas estão vendo que isso vai mudar o negócio delas nos próximos anos. Tem como a gente automatizar várias tarefas pontuais, né, mas várias delas, de forma que essas empresas tenham negócios mais escaláveis e com uma reprodutibilidade maior, sem depender de uma pessoa para tarefas específicas. Né? Depois a gente pode comentar mais sobre essa questão de empregos em geral, inclusive na área da saúde. Né? E a DASA também está muito interessado, né, nessa área, e por isso a gente tem um time de pessoas que trabalham... Acho que é até legal compartilhar isso com vocês. Né? Hoje a gente tem 9 médicos trabalhando no nosso time, e mais 22 pessoas com diferentes especialidades de TI, DevOps, cientistas de dados, engenheiros de software, que ajudam a gente nesse processo de criação de algoritmos, validação, implementação, monitoramento dos algoritmos na prática. Eu trouxe agora alguns exemplos de algoritmos que existem, tá? Não vou focar tanto neles, e falar um pouquinho também do que a gente tem feito de algoritmos no nosso grupo de pesquisa. Existem aplicações do tipo, se eu tenho o exame de imagem e dados clínicos de um paciente que tem tumor no cérebro, eu tenho a ressonância da cabeça da pessoa, do cérebro, e dados clínicos, eu consigo prever quanto tempo essa pessoa vai sobreviver. E essa é uma dúvida que a gente, como médico, sempre tem. É difícil você falar para um paciente, olha, você vai viver tanto tempo. E com esse algoritmo, eles conseguiram reduzir bastante essa faixa de erro. A faixa de erro ainda existe, mas ela é bem menor. Né? Isso daqui é pesquisa, não tem validação externa em outros dados de outro local. Então, assim, ainda tem muito chão para isso daqui virar realidade, tá? Mas só para mostrar para vocês uma ideia de onde a gente pode chegar na medicina, né? Já tem vários algoritmos que foram treinados para detectar câncer em imagem de mamografia, o que poderia ajudar no rastreamento de câncer de mama. Isso daqui, além de pesquisa, já tem várias empresas com produtos robustos, validados em dados externos,
e a gente testou até vários deles lá na DASA e a maioria deles funciona super bem. Um ou outro não funciona, não generaliza bem nos nossos dados locais aqui no Brasil, mas boa parte funciona. Não só olhar a imagem e dizer se tem uma doença para você ajudar no diagnóstico, mas existem outras formas de usar a inteligência artificial. E uma delas é esse trabalho do Luciano Prevedelo, que é um radiologista brasileiro que está nos Estados Unidos. Eles treinaram modelos de deep learning para olhar uma tomografia e dizer se tem alguma doença que é urgência e emergência, algum achado crítico do tipo uma hemorragia, um desvio de linha média, hidrocefalia, de forma que, uma vez isso sendo detectado pelo algoritmo de forma automática, e isso é feito rapidamente, a gente consiga priorizar esse exame na fila e esse resultado chegar primeiro para o paciente. Então, eu não estou dando o diagnóstico, eu só estou dizendo para o radiologista que vai laudar esse exame, olha esses pacientes primeiro, porque eu acho que esses aqui são mais graves. E se não for, tudo bem, mas na maior parte das vezes o algoritmo acerta e a gente consegue priorizar a entrega do resultado do paciente que é mais grave, né? Usando imagem de PET, FDG e Deep Learning, a gente consegue prever quais pacientes vão desenvolver Alzheimer no futuro. Aqui, mais uma vez, nada é perfeito, né? Apesar de ter uma área sobre a curva relativamente alta aqui para diferenciar Alzheimer do restante, a gente sabe que tudo isso depende de validação externa. Eu preciso testar se o que foi feito nesse dado funciona nos dados de outras instituições antes, né? Então, isso aqui não é realidade ainda para uso, mas mostra para a gente o que a gente pode ter no futuro, quando a gente desenvolver isso mais, né? Mas não é só na radiologia, tem aplicação de imagens médicas em vários outros campos. A Sandra mostrou muito bem para dermatologia, mas em cirurgia, eles têm usado vídeos de cirurgia do intraoperatório de colecistectomia videolaparoscópica para poder prever os tempos cirúrgicos e saber se o cirurgião está pulando etapas ou se ele está voltando em alguma etapa que ele não deveria. Então, eles criaram essas impressões digitais do vídeo da cirurgia para poder auxiliar no controle de qualidade e identificar cirurgias que estão saindo fora do padrão. Outra coisa mais interessante ainda que esse grupo de pesquisadores está fazendo lá de Boston, eles estão treinando um modelo para ver se o cirurgião vai cortar a estrutura errada durante a cirurgia. E se ele for cortar a estrutura errada, o modelo ele avisa na hora, fala, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Ele toca um apito lá, uma luz, e avisa para ele checar 2 vezes se ele não está indo cortar a estrutura errada, né? Para a colecistectomia em específico, se você cortar o ducto hepatocolédoco em vez de cortar o ducto cístico, o índice de mortalidade vai de 0,5% para 22%. E é um ato único durante a cirurgia. E é nesse ato que eles estão treinando o modelo para que ele avise o cirurgião antes que ele faça uma etapa errada. Análise de traçado de eletrocardiograma é uma coisa que já existe há muito tempo, a automatização disso, mas ele nunca acertou tão bem. E esse grupo do professor Andrew Ng, lá de Stanford, usou rede neural convolucional, que é Deep Learning, para classificar as principais arritmias cardíacas, e ele conseguiu um algoritmo que acerta tão bem quanto os cardiologistas experientes lá de Stanford. Ou seja, é possível a gente usar essa tecnologia para várias aplicações na medicina. Talvez a aplicação que mais me impressionou até hoje seja essa que foi publicada no JAMA, em que eles pegaram vídeos, poucos segundos de vídeos do rosto dos pacientes, e baseado nesse vídeo, eles conseguem saber se esse paciente está em fibrilação atrial ou se ele está em ritmo regular. E isso é uma coisa que, assim, eu olhando como médico, eu não consigo olhar para a cara do paciente e falar, você está tendo fibrilação atrial, não, você está em ritmo sinusal. Então, mais uma vez, não é algo que tem validação externa, que tem tudo, não. Foi uma prova de conceito, mas nessa prova de conceito funcionou. Isso mostra que isso pode ser viável, né? Isso pode ser desenvolvido mais a ponto de virar algum produto que a gente vai utilizar no futuro. E isso mostra ainda mais que quantas coisas não existem na medicina que a gente, com o nosso olho nu, a gente não consegue perceber, mas com algoritmos a gente vai conseguir perceber. Esse daqui é só um exemplo disso. E aí eu queria mostrar um pouco do que a gente tem feito de trabalhos. Um dos algoritmos que a gente tem criado lá na DASA é de quantificação de gordura visceral e de gordura subcutânea, que é esse que faz a segmentação da tomografia de abdômen. E também quantifica o volume do fígado e o volume dos rins.
Mas, resumidamente, além disso, ele também quantifica a densidade das vértebras lombares. Para que serve isso? Boa parte dos pacientes que vão fazer exame, uma tomografia de abdômen, não tem uma doença grave ou, às vezes, não tem doença alguma. Então, esses pacientes vão sair com um laudo normal. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Só que tem muitos desses pacientes que têm uma quantidade de gordura visceral maior do que deveria. E isso é fator de risco para ter infarto e AVC no futuro. E a gente não consegue quantificar isso a olho nu hoje. A gente não tem como fazer isso. E com esses algoritmos, a gente vai conseguir quantificar a gordura visceral e subcutânea e estratificar o risco desses pacientes. Falar, olha, apesar de a sua dor de barriga não ter dado nada, você não tem nenhuma doença na barriga, a gente viu que o seu risco de infarto no futuro é maior e você precisa ter um tratamento mais agressivo da sua hipertensão arterial, do seu diabetes. E a mesma coisa para a densidade da vértebra lombar, para a gente saber se esse paciente tem risco de osteoporose ou osteopenia, e evitar que esse paciente tenha fraturas no futuro, tenha dor, precisa se submeter a cirurgias no futuro. Tudo isso num exame que não foi para isso. A gente chama isso de rastreio de oportunidade. O paciente fez um exame por um outro motivo e eu descobri um problema que ele vai ter no futuro e eu consigo evitar que ele tenha esse problema. Então, esses algoritmos ajudam nisso. A gente tem algoritmo de idade óssea, que foi o que a gente recebeu a premiação do RCNA, que pela radiografia de mão e punho, o algoritmo diz qual é a idade, preenche o laudo automaticamente, e você só copia e cola o laudo para liberar. Aí, se você não concordar, você clica na idade certa, ele gera o laudo de novo para você. A gente tem um outro trabalho que a gente fez junto com um centro lá de Harvard, que separa ressonâncias de crânio normais de alteradas, né? Só normal e alterado sem dizer o que é. Né? Inclusive, a gente publicou esse trabalho e a gente mostrou esse efeito, que é muito interessante, que quando a gente treina nos dados daqui do Brasil, o algoritmo não funciona tão bem nos exames lá dos Estados Unidos. Quando a gente treina nos dados de lá, ele não funciona tão bem aqui. Mas quando a gente treina nos dois dados, ele funciona bem nos dois lugares, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente mostrou nesse artigo. Eu poderia falar aqui de vários algoritmos que a gente trabalhou, mas um dos principais que a gente tem feito é um algoritmo que permite com que a gente faça exames de ressonância magnética mais rápidos. Então, ressonância é um exame que geralmente o paciente tem que ficar lá meia hora, 40 minutos dentro da máquina. É desconfortável, é frio, é apertado, faz muito barulho. E com esse algoritmo, a gente consegue fazer o exame mais rápido. Com isso, o exame fica um pouquinho mais ruidoso. E o que o nosso algoritmo faz é retirar o ruído dessas imagens e ter uma imagem de qualidade igual àquela inicial, mas com 30%, 40% menos tempo de exame. E a mesma coisa para o exame de PET-CT, que a gente tem que injetar radiofármaco na veia do paciente, que é uma substância radioativa, e com esse nosso algoritmo a gente consegue, na verdade esse daqui é de uma empresa terceira que a gente validou e está usando, esse aqui não foi a gente que criou. A gente consegue injetar uma dose menor de radiofármaco e mesmo assim ver todas as lesões. E com isso a gente irradia menos o paciente. A gente tem feito algumas pesquisas também em diversas áreas, acho que não vai dar tempo de documentar tudo aqui, depois eu posso passar para vocês, mas em inteligência artificial de forma geral, as pessoas incentivam demais a gente publicar junto com os artigos o código-fonte, os modelos e às vezes até os dados que foram usados na pesquisa, porque isso auxilia demais na reprodutibilidade. Mas na área médica, principalmente em radiologia, isso é muito raro. E esse foi o motivo dessa carta que a gente mandou para a Radiology AI, incentivando a divulgação, né, as pessoas publicarem não só o artigo, mas também publicar o código, o modelo e os seus dados, né? Enfim, a gente participou de alguns desafios, como esse da idade óssea, promovido pela RSNA, semelhante ao desafio que a Sandra falou. A gente já ajudou a organizar 2 outros desafios, inclusive eles com dados brasileiros de pacientes do Brasil, anonimizados sempre, mas isso é bom porque esses datasets, com dados de várias instituições, eles estão disponíveis publicamente e as pessoas puderam trabalhar e construir os melhores algoritmos até hoje com o maior banco de dados que existe. Isso para detecção de hemorragia em tomografia de crânio, que foi esse trabalho aqui, e também para detecção de embolia pulmonar, que foi esse outro trabalho aqui, com tomografias de tórax, né? Outra dificuldade que a gente tem é conectar. Como que a gente faz? Uma vez criado o algoritmo, como que eu uso ele? Então, esse trabalho nosso mostra como que a gente coloca ele no sistema de imagens do hospital e das clínicas de radiologia, que é o PACS.
como que eu faço para ligar o meu algoritmo no PACS e ter o resultado e o radiologista poder testar isso na prática, né? A gente participou da criação de um banco de dados de imagens de COVID também, da Radiology, que esse banco está em crescimento ainda. A ideia é que as pessoas tenham acesso a esses dados para criar algoritmos melhores, né? A gente validou um algoritmo de Stanford, que foi publicado recentemente também. Esse aqui não foi a gente que criou, a gente só validou o algoritmo deles no nosso dado aqui do Brasil. Outro tema que as pessoas falam muito é a explicabilidade, né? Que o algoritmo precisa ser explicável para ele ser utilizado. Isso é tido como uma máxima hoje, mas eu acho que há alguns detalhes nisso. O que a gente fala nesse artigo aqui é que a confiança no algoritmo é mais importante do que ele ser explicável. A explicabilidade é só um meio para o fim, e o fim é ele ser confiável, né? Enfim, já falei demais aqui. Eu só queria reiterar o que a Sandra falou, que existem vários problemas do uso desses algoritmos na prática. Apesar de eu ter citado vários exemplos que são coisas que, pelo menos, eu fico muito empolgado, existem vários problemas para o uso desses algoritmos na prática. O primeiro deles a gente escuta que 80% do trabalho é curadoria de dados e 20% é o treinamento dos algoritmos. Embora isso seja verdade, eu acho que a parte de você integrar o algoritmo na prática e colocar ele para ser usado e monitorar e corrigir ele, eu acho que é mais trabalhosa do que as duas outras anteriores, né? Isso é uma coisa que a gente viu no trabalho nosso na prática. E que uma coisa é você ver um artigo que falou de um algoritmo que fez a função X, que é aqui o potencial da inteligência artificial. Outra coisa é isso virar uma ferramenta clinicamente útil, robusta e segura. E esse caminho de um lado para o outro não é nada fácil, não é uma reta aqui no meio. Existem várias barreiras que são necessárias para a gente ter segurança, barreiras éticas, de regulamentação, técnicas e culturais. Treinar o algoritmo no seu dado não garante que ele vai funcionar nos dados de outro local. Então, o que a gente está mostrando aqui com o Tom é isso. A gente sempre precisa validar nos dados de outros locais para saber se vai funcionar lá. Não existe uma garantia. Não é porque eu treinei no meu dado e funcionou que vai funcionar nos dados de outro local. E, por último, o conceito que eu queria deixar para vocês é o conceito do viés da automação. Vai chegar um momento que a gente vai ter algoritmos tão bons, mas tão bons, que os médicos, nós, da área da saúde, vamos começar a confiar demais nos algoritmos. E qual que é o problema disso, tá? O Waze, todo mundo conhece, aplicativo de direção, ele funciona tão bem que as pessoas, em algumas vezes, confiam mais no Waze do que nelas mesmas. E esse daqui foi um caso, uma notícia que mostra um caso, mas esse caso já aconteceu várias vezes ao redor do mundo, de pessoas que o Waze mandou fazer uma coisa, sendo que estava na frente dela que ela tinha que fazer outra. O Waze falou para ir reto, e a pessoa tinha que fazer uma curva. Se ela não fizesse a curva, ela caía no lago, e a pessoa caiu no lago. Por quê? Quando você está já com aquilo incutido, isso a gente chama de viés da automação, você confia mais no que o Waze fala do que o que você está vendo na sua frente, e a pessoa entrou e caiu dentro do lago. A gente precisa evitar isso na área da saúde. Quando chegar esse momento, né, a gente ainda não está lá, mas a gente tem algoritmos tão bons nesse nível, a gente tem que evitar de cair nessas armadilhas, de confiar mais nele do que no nosso próprio tá. Era isso que eu queria falar, falei demais. Só queria deixar aqui para quem tiver interesse em ouvir mais sobre IA na área da saúde, tem esse podcast da Das Educa lá no Spotify. E vamos voltar agora, acho até que passei do meu tempo aqui um pouquinho, peço desculpa aí para o pessoal que está organizando o evento. Muito obrigada, então, Dr. Felipe, pelas suas palavras. É muito interessante, assim, ver a sua explanação após a explanação da doutora Sandra, porque contempla, né, nós, falando assim, como acadêmica de medicina, ver toda essa integração e ver todo o trabalho que se faz, assim, às vezes a gente ouve falar em inteligência artificial e não imagina tudo que se faz através da inteligência artificial, e vendo aliada à medicina, então é fantástico. Então, agradeço demais ao senhor pelas suas palavras. E agora eu vou dar uma lida nas perguntas que nós recebemos aqui no chat. Então, começando pelas perguntas para a professora Sandra. A primeira pergunta é da Ariane. Se seria possível que os dados sintéticos gerados pelas redes fossem validados por especialistas para melhorar o modelo, ou isso também reforçaria vieses?
Legal, super interessante a pergunta, obrigada. Talvez não seja interessante, né, a gente validar, talvez uma amostra, alguma coisa desse tipo, mas veja que eu estou pedindo para uma pessoa que já não tem muito tempo para olhar um dado sintético para me dizer se aquilo é bom, né? Então, e o objetivo não é, e eu sempre falo isso, o objetivo não é enganar o médico ou a médica. Entendeu? O objetivo é enganar a máquina. Eu quero enganar a máquina. Então, assim, mesmo se a pessoa validar ou não validar se eu estiver enganando a máquina, está valendo. Enganando no sentido que aquele modelo está melhorando. Então, eu posso até gerar imagens, e tem, as redes hoje, elas estão muito boas. Então, tem umas imagens que você olha que são muito boas, assim, é realmente a ponto de você não saber, como as imagens de face, né, que o Dr. Felipe estava mostrando. Então, assim, você não sabe dizer se aquela pessoa é uma pessoa real ou uma pessoa que não existe. Você realmente não sabe. Você fica procurando os defeitos, como você sabe que a pessoa está perguntando, então você faz, quer me pegar, deve ter alguma coisa ali errado. Aí sim você fica procurando. Mas se passar aquela imagem, você vai usar sem nem saber que aquela pessoa não existe. Então, o objetivo realmente não se a gente fosse perguntar, parecia que a gente estava querendo testar se aquela imagem, se a gente conseguiria enganar uma pessoa. E o objetivo não é a pessoa, né? Então, é nesse sentido que eu não gostaria de consumir um tempo precioso de quem já não tem. Então, não valeria a pena. E o objetivo, normalmente, está na máquina, né? Então, eu quero enganar a máquina. Tá? É por isso. Perfeito. A próxima pergunta, então, é da Natália Meira. Qual o maior desafio na implementação de GANs? Qual perspectiva a senhora enxerga para essas implementações? Bom, uma coisa que... Por que a gente tem imagem, né, de faces que são muito boas? Tá? Hoje a gente tem imagem de face que são muito boas porque a gente tem muitos dados de face. A gente está sempre caindo em dado, tá? Mas é porque a gente tem muitos dados de face. Então, as grandes bases de dados de face, elas acabam, a gente aplicando as GANs, elas acabam gerando imagens muito boas. Para a gente gerar as imagens muito boas de lesões de pele, a gente teve que fazer alguns artifícios. Artifícios no sentido que eu não só estou entregando a imagem, eu estou tentando modelar realmente aquela entrada. Então, eu estou dando a imagem, eu estou dando mais um mapa que está me dizendo onde é que tem os atributos dermatoscópicos, que é uma anotação cara. Né? Realmente, passar essa informação, eu preciso que uma pessoa muito especialista ela passe isso para mim. Então, eu não consigo pegar, sair em qualquer imagem de lesão de pele e entregar para aquilo, né? Então, acho que o desafio hoje está nessas redes ainda, no sentido de a gente melhorá-las. Tem um ponto também que é importante, que é aonde é que elas são executadas. Então, as melhores redes hoje, elas são executadas onde você tem um hardware que ele tem muita infra no sentido que a gente chama de GPU aqui, e que exige muita memória, então isso tudo é muito caro, então não dá para, tipo assim, eu vou aqui rodar no meu computador, vou gerar essas imagens sintéticas e eu vou ter resultados maravilhosos. A gente consegue gerar umas imagens de gato, cachorro, coisas desse tipo, com a resolução bem baixa, entendeu? Imagem pequenininha, você consegue fazer isso. Mas essas imagens que a gente está usando para treinar esses modelos, e principalmente voltados para a saúde, ele está precisando de uma infraestrutura gigantesca. Então, eu diria que uma coisa é como é que a gente consegue manter o resultado e agora usando menos recurso, né? Isso seria bem interessante. Tá? Isso a gente não está lá ainda. Perfeito. A próxima pergunta, então, é do Marcelo. Tá, primeiro lhe parabenizando pelo trabalho e perguntando, com relação aos padrões exemplo, HL7, DICOM, CDISC, e normas como estão hoje na sua área. Qual sua dica para quem trabalha com isso? Olha, o HL7 e o DICOM talvez tenham mais relação um pouco com radiologia, né? O DICOM é um padrão de imagem médica de forma geral, que foi criado por causa da radiologia, mas que abarca várias modalidades de imagem diferentes de radiologia também. Então, só para vocês entenderem, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, um ultrassom, os aparelhos hoje todos comunicam nesse protocolo e salvam um arquivo .dcm. Não é um arquivo JPEG, não é um arquivo PNG, é um arquivo DICOM. Né? E esse é o padrão de imagem. Além da imagem, ele tem metadados sobre informações sobre a instituição onde o exame foi feito, dados do paciente e tal. Né? E HL7 é um padrão de comunicação de dados médicos em geral e é usado em prontuário eletrônico, em RIS, que é sistema de radiologia, enfim. Mas sobre a sua pergunta, então, especificamente, você falou
qual que foi? Deixa eu achar aqui a pergunta aqui. Ah, tá. Normas como estão hoje e qual dica para quem trabalha com isso? Isso é super importante a gente conhecer, porque uma vez que você queira utilizar o algoritmo na prática, o PAX, o RIS, ele trabalha com HL7 e com Daikon. Então, uma vez que você treinou um modelo que você acha que está bom, você validou, parece que ele de fato está bom e você quer colocar ele para rodar, você precisa entender de protocolo Daikon, protocolo HL7, para você pegar essa imagem, fazer inferência no seu modelo, pegar a sua predição e devolver ela para dentro do PAC de alguma maneira visualizável para o médico ver, né? Então, é super importante e eu recomendo muito o conteúdo da Sociedade de Informática em Imagem Médica, assim, eles têm muita coisa sobre esses padrões. Perfeito. Aproveitando a sua fala, Dr. Felipe, temos outra pergunta. Quando vocês implementam um algoritmo arquitetura DL, como, por exemplo, o de segmentação mostrado, vocês testam várias arquiteturas ou escolhem apenas uma arquitetura e focam na curadoria dos dados? Esse é um ótimo ponto. A gente geralmente testa várias arquiteturas, mas a curadoria de dados, uma coisa não exclui a outra, né? Igual a Sandra falou, a gente precisa ter dados de qualidade. Isso é muito trabalhoso, é caro, é demorado, mas a gente precisa fazer isso. E aí depois o cientista de dados testa várias arquiteturas, né? Sendo que existem as mais, digamos, as mais reconhecidas para cada coisa. Por exemplo, segmentação, as pessoas usam o UNet, já usaram há muito tempo, continuam usando, porque funciona super bem. DeepLab V3 é uma outra arquitetura também famosa. Então, a gente testa várias, e testa vários hiperparâmetros, taxa de aprendizado, batch size, e N configurações. Quando você faz coisas mais otimizadas e modelos menores, você consegue iterar várias vezes e tentar achar o melhor modelo, né? Mas lá no final das contas, quando você quer o melhor modelo, às vezes ele fica muito grande e demora mais tempo para ser treinado, né? Então, esse gargalo que a Sandra colocou, ele existe mesmo, né, de GPU. A gente precisa sempre ficar um cobertor curto, né, entre o recurso que a gente tem e o quanto a gente quer conseguir de performance no final, né? Perfeito. Então, a próxima pergunta é para a professora Sandra, da Natália. Gostaria de saber o quão bioinspiradas são as redes neurais. Há algum paralelo com a nossa visão e os neurônios? Bom, legal, Natália. Bem... Se a gente... bom, uma rede neural é um modelo matemático, né? Como várias coisas que a gente faz em aprendizado de máquina. Então, a gente tem, na verdade, quando a gente diz, olha, eu tenho um modelo, ali é uma função, né? Só que é uma função com muitos parâmetros. E deixa eu responder, na verdade, o que deveria começar, né? Não, tá? Então, a primeira resposta eu dizer é não, porque nós somos extremamente mais complexos, e inclusive tem coisas que a gente ainda não sabe, do que numa rede neural. Quando você olhar a representação matemática daquilo, é uma simplificação assim enorme do que é, de fato, um cérebro humano ou aquilo, de fato, para os modelos que a gente tem, tá? E para o que a gente está representando ali. Houve, claro, sim, uma bioinspiração, então você olhar para aquilo e você querer fazer alguma coisa próxima, né? Então, o que eu consigo fazer ali parecido? Tipo, ter uma ideia daquilo, inclusive é chamado de redes neurais artificiais, inclusive com redes neurais, né? O nome de fato, mas não, é muito diferente, é realmente muito diferente. Aconteceu, vamos dizer assim, de uma maneira... bastante grosseira, tá? Uma coisa é muito mais específica e a outra é realmente... Não tá nem perto, tá? Realmente não tá nem perto. Não tá. Mas é excelente a pergunta. A próxima pergunta, então, é do César, para os nossos dois palestrantes, então, sobre qual o melhor caminho acadêmico a seguir para trabalhar aliando a medicina com inteligência artificial. Se fizeram ou recomendam algum curso ou graduação após a faculdade e se tem algo que podemos fazer desde o início da faculdade. Legal, acho que eu posso começar? Perfeito. Você ia começar a falar e eu já fiz, posso começar? Não, vai lá. Eu acho que eu queria começar porque eu queria contar o que aconteceu no semestre passado, né? Geralmente eu dou 2 disciplinas durante o ano e de forma proposital porque elas são bem diferentes.
Então, uma é no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então, no primeiro semestre eu dou disciplinas mais voltadas para a graduação primeiro período, e o nome da disciplina é Algoritmos e Programação de Computadores. Eu estou ensinando a lógica de programação, como programar em Python. E no segundo semestre, geralmente eu estou ensinando disciplinas que é mais para o fim do semestre, e aí vai para a graduação e para a pós-graduação. Então, a disciplina que é de Machine Learning, geralmente é para os alunos que estão mais para o fim, e uma disciplina que é de Deep Learning, que é mais para a pós-graduação de fato. Mas as duas, tanto Machine Learning quanto Deep Learning, tem alunos da graduação, e quando eu dou a disciplina de Machine Learning, eu coloco Deep Learning também, mas tem uma disciplina específica. E na disciplina de Machine Learning, começando por ela, tá? Já vieram várias pessoas querendo fazer disciplina de diversas áreas. E, inclusive, professores que já se formaram de outras áreas querendo entender, né, como é que funciona esse negócio. Então, fazer disciplinas na graduação, né, eu acho que isso, mesmo não sendo, né, a formação ou como ouvinte ou, de fato, matriculado, aí tem uma questão de pré-requisito, algumas coisas não vão ser entendidas como bem o Felipe já apontou, né, entender a álgebra linear, isso eu falo sempre para os alunos. Se você lembra da álgebra linear, você faz realmente a tradução direta de uma técnica para outra, porque às vezes é só uma questão do termo com outro nome, tá? Então é realmente direto, mas não significa que você não vai entender nada. Então, se você não souber, você vai ter que ir aprendendo ao longo do caminho, isso faz parte. Mas eu queria pontuar a disciplina da graduação no primeiro semestre, que é algoritmos de programação. Então, por exemplo, eu tive alunos da medicina aprendendo a programar, porque queriam aprender depois inteligência artificial. Então, foi para uma disciplina do primeiro semestre mesmo, assim, as pessoas que já estavam, tinha gente formado já, então já tinha acabado, e entrou como a gente chama de aluno especial, né, então, com outro tipo de matrícula, e para poder para aprender a programar. E aí depois eu conversei, né, com as pessoas para saber, e as pessoas falaram bem assim, nossa, mas o raciocínio é muito diferente da forma que eu penso, né, então, o raciocínio lógico, e eu achava muito interessante da forma que resolvi o problema, porque eu fiz, nossa, mas como é que a pessoa chegou nesse raciocínio, né? Então, do mesmo jeito que eu não estava conseguindo do meu raciocínio matemático, do que eu já estou acostumada dentro da minha caixinha, né? Então, eu não estava conseguindo pensar diferente como estava na caixinha de outras pessoas. Então, essa troca foi muito, muito, muito legal, realmente. Então, fazer disciplina de programação, acho que isso ajuda bastante, né? Porque você vai ter que pegar em código, entender muitas vezes, é mais fácil entender juntando as coisas, então tem a ideia da técnica, e aí quando você olha para o código, aí você faz, entendi, né? Claro, é minha visão de computação, tá, pessoal? Então, de quem olha o código e às vezes acha mais fácil do que a explicação da própria técnica. Existem vários cursos, e aí quando as pessoas me perguntam, aí eu sempre dou, assim, até um leque, tipo, olha, se você é de vídeo, então tem esses cursos aqui de vídeo, se você é de livro, tem esses livros daqui, né? Então, se você é de código e vídeo, então tem isso daqui. Então, acho que depende muito de como a pessoa... eu não sei pontuar um curso, porque pode ser um curso que vai começar lá de Machine Learning do começo, pode ser um curso que a pessoa já quer aprender alguma coisa de Deep Learning, tem uma introdução começando, por exemplo, de redes neurais, e aí depois dali continua. Então, não tem uma recomendação específica, mas minha disciplina é bem legal, tá? Não tenho nenhuma recomendação específica, mas minha disciplina é bem legal. Muito bom, show de bola, bacana demais. Olha, o que eu diria sobre isso? Tanta coisa, deixa eu tentar resumir. Acho que o caminho que eu fiz não serve muito de base, porque eu fui aprender isso depois que eu me formei, né? E vocês estão na faculdade ainda. Então, eu já tinha me formado, eu estava na residência de radiologia, e eu fui fazer cursos online de cálculo, de álgebra linear, de machine learning. Adoro os cursos do professor Andrew Ng, lá de machine learning, deep learning, que ele tem lá no Coursera. Acho muito bons, mas como vocês estão na faculdade, eu acho que vale a pena vocês procurarem cursos na faculdade mesmo. Tem um curso da Sandra, certamente na universidade onde vocês estudam, na área de exatas, vão ter cursos relacionados que vocês podem puxar matéria e fazer. A gente lá na Unifesp, o professor Netamar Abdala, que foi o chefe do departamento de radiologia, e o Rodrigo, que é o atual chefe da residência, eles criaram essa área lá. Então, na Unifesp existe essa matéria que é optativa na graduação de inteligência artificial para a área da saúde, mas aí, assim, é outra pegada, não tem código, não tem nada, é só específico para quem é da área da saúde entender os conceitos, né? Sem entender a matemática por debaixo do negócio. E a gente tem parte do curso na residência de radiologia também, né? Nessa área que o professor Netamar criou.
Em termos de programação, eu acho que para qualquer pessoa, de qualquer área, independente de qual, não é a área da saúde, qualquer área que você faça, eu acho que saber programar abre muito leque do que você pode fazer na sua vida, de possibilidades. Então, eu acho super válido do ponto de vista pessoal aprender a programar. Agora, pensando assim, como médico, quem é da área da saúde, vai trabalhar na área da saúde, para você exercer a profissão de médico, você não precisa saber programar. Mas a partir do momento que essas tecnologias começarem a surgir e aparecerem produtos que vocês vão começar a usar quando vocês forem clinicar, vocês vão precisar saber como essas ferramentas funcionam, quais são as limitações delas, onde elas erram e como vocês podem usar elas, essas ferramentas de IA, da melhor forma para beneficiar os pacientes de vocês. Então, vocês vão precisar ter um mínimo de conhecimento de como elas funcionam, embora programar não seja necessário para você atuar como médico, né? Mas, de novo, eu acho que para a vida de qualquer pessoa, aprender a programar é super legal. E para quem quer seguir pesquisa nessa área ou desenvolver coisas nessa área, aí sim você vai precisar aprender a programar e toda a matemática aí que a Sandra falou, né? Por último, eu vou deixar também 2 indicações aqui, fazer um jabá também. Eu acabei de mandar um link de um evento que vai ter sobre inovação médica. Não é inteligência artificial, inovação de forma geral para médicos, para estudantes de medicina, que vai ter da DASA no dia 8 de setembro. Então, para quem tiver interesse em participar, um evento gratuito. E a gente vai fazer um curso de inteligência artificial na área da saúde também. Existe um curso específico para cientistas de dados, existe um curso específico para médicos ou profissionais da área da saúde, né? Sendo que esse não tem programação, não tem nada. É bem diferente do curso que a Sandra falou para vocês. Quem quiser ir a fundo no negócio mesmo é o curso da Sandra. Quem quiser se situar e entender os conceitos básicos de IA e como você, como médico, pode se aproveitar disso, acho que é legal esse nosso curso que a gente está fazendo na DASA, que a gente vai divulgar em breve também. Perfeito, doutor. Nós temos uma última pergunta, então, que é do Marcelo, para o senhor. Se o senhor vê os esforços concentrados no Deep Learning ou também em outros tipos de técnicas? Olha, eu vejo em vários tipos de técnicas. Apesar de, quando a gente fala em imagem, acho que é meio que um consenso, né, que Deep Learning decolou em frente às outras técnicas, né, mas existe aquela situação que quando você tem poucos dados, geralmente o algoritmo de Deep Learning é mais difícil quando você tem uma quantidade menor de dados, você precisa usar da inteligência humana aí, ó, de todo o trabalho da Sandra, do grupo dela, para poder você conseguir treinar esses modelos nessas situações. Quando é dado tabular, geralmente Deep Learning não é a melhor resposta, né? Isso que eu estou falando não é uma regra, né? Mas, assim, de maneira geral, imagens com uma quantidade grande de dados, Deep Learning tende a performar melhor do que outros modelos. De maneira geral, dado tabular tende a ser melhor outras técnicas baseadas em árvore de decisão, enfim, outras técnicas de machine learning, não deep learning. É o que eu tenho visto. Não sei se é a mesma impressão que a Sandra tem também, ou se você adicionaria, mudaria alguma coisa do que eu comentei aqui. É legal ver a sua visão de especialista na área também. Eu concordo, realmente é assim, né, no sentido, já tem algumas redes, e redes inclusive que a gente consegue interpretar, né, o que é que significa de fato aquele resultado e como é que a gente chegou naquilo, e já com rede neural profunda, trazendo Deep Learning para dados tabulares, né. Tá longe de ter ainda como tem no imagem, mas isso faz parte até historicamente como as coisas aconteceram. Então, teve uma grande competição, né, acho que vale comentar, teve uma grande competição que foi em 2012, e aí nessa competição, do primeiro colocado para o segundo colocado, foi uma diferença, assim, absurda no sentido que a diferença é na terceira casa decimal, e a diferença era de 10 pontos percentuais, então eu estava falando um negócio que era... assim, é realmente inimaginável, sabe? Todo mundo estava falando sobre aquilo. E todo mundo realmente. E aí foi muito direcionado para a imagem por causa dessa competição. E aí chegou em 2017, as coisas mudaram para processamento de linguagem natural.
E a gente tem visto hoje, inclusive, muitas aplicações melhorando para processamento de linguagem natural, e isso eu estou falando de texto e fala, né? Não é só realmente texto. Tem muita coisa que a gente usa hoje, né, que a gente não sabe o que é que está... Nossa, que impressionante, é por causa disso, 2017 para cá. E mais recente, o que tem acontecido é para dados tabulares. Então, não é surpreendente se daqui a pouquíssimos, a gente até brinca, né? É meses, não é nem anos mais, porque essa escala está muito longe. Se daqui a alguns meses a gente também não vai estar falando de um monte de redes nesse sentido. Mas a questão da quantidade de dados ainda é importante, né? Tem algumas técnicas já trabalhando em outro caminho, mas a gente ainda precisa de uma quantidade de dados bem gigantesca, então isso acaba também direcionando as pesquisas, né? Realmente assim, dado tabular realmente é muito pouco do que a gente tem em relação à imagem, né? Historicamente também isso fez diferença, né? Isso acontece. É isso. Tinha desligado o microfone. Muito obrigada aos senhores, então, pelas respostas. Obrigada aos participantes que nos acompanharam até aqui, que nos enviaram perguntas também. A gente vai se encaminhando, então, para o final, e eu vou passar a palavra para a doutora Sandra para fazer suas considerações finais. Obrigada, eu só quero, de fato, agradecer, obrigada a todo mundo, novamente, por uma segunda-feira, né, à noite, online, né, porque a gente estamos acostumados, mas estamos cansados, né, em relação a isso, mas é uma oportunidade de trocar experiência, que eu acho muito legal. Eu realmente acho bem importante. Eu espero que eu tenha passado essa visão, né, no sentido de, olha, não tem como fazer essas coisas sozinha, tá? Então, no sentido só a computação ou só a medicina, e a gente vai ter coisas muito melhores se juntando, então isso é extremamente importante. Então, a preocupação que vocês têm, né, na graduação, vocês já estarem perguntando, trazendo isso para a discussão, né? Então, assim, já me deixa com muita vontade de estar aqui, eu já cheguei com muita vontade, sabendo para quem eu tinha que falar. Então, eu fiquei, na verdade, só tenho que agradecer, tá? É isso. Obrigada. Perfeito. Também agradeço mais uma vez a organização do evento, pela consideração, pelo carinho. É um prazer enorme estar aqui. Além de tudo, foi um prazer também conhecer a Sandra, de quem eu já tinha ouvido falar muito, e concordo com a colocação que ela colocou, que inclusive eu ouvi do O.G. Marques, que é esse professor de ciência da computação lá na Flórida, que inteligência artificial na medicina é um esporte de time. Então, concordo plenamente. É bem isso mesmo. A gente trabalhando em conjunto que a gente consegue os melhores resultados. Muito obrigada, doutor Felipe. Gostaria de chamar também os nossos dois parceiros, o Gabriel e a Milena, então, para fazerem as suas falas de encerramento. A Milena, por gentileza. Eu queria agradecer novamente, em nome da CLEV, tanto a Amhiggs quanto aos professores. Eu achei que foi muito proveitoso e vou acompanhar, eu acredito que muitas pessoas vão acompanhar o trabalho de vocês a partir de agora. Uma boa noite. Eu queria, então, agradecer as excelentes palestras que nós tivemos hoje, realmente elas foram muito esclarecedoras. Eu, particularmente, não tinha muito conhecimento sobre o assunto e deu para aprender bastante, também acompanhar, né? Porque às vezes é difícil tu pegar uma palestra que tu não tem muito conhecimento, às vezes tu fica meio perdido, mas elas foram de uma linguagem simples, né, que deu para entender, então agradeço muito aos palestrantes, agradeço também a todo mundo que nos acompanhou, agradeço a Henrigues e a Cleve por proporcionarem essas palestras hoje, e passo a palavra agora para a Amanda, para terminar, então, a palestra. Então, novamente, em nome do Departamento Universitário e representando a Amhiggs hoje na moderação do evento, agradeço a todos que estiveram presentes com a gente e conto com vocês, então, para os próximos eventos. Muito obrigada aos palestrantes pelo tempo disponível e pela explanação de vocês. Uma boa noite.